Oi, Mayara, tudo bem? Tá dando pra me escutar? Como é que tá o som? Só arrumar aqui, ó. Hoje de novo eu vou falar aqui na live. Escolhi abrir na live ao invés de falar nos stories pra poder me aprofundar. Oi, Gleice, tudo bem? Então a ideia é compartilhar com vocês uma facilidade, assim, foi algo que eu aprendi no curso de comunicação não violenta e eu digo assim que virou uma grande chave na minha vida e eu uso essa orientação que eu vou dar para vocês praticamente toda semana, tá? Então assim, é uma dica muito funcional para o autoconhecimento, para trazer essa harmonia nas relações, na comunicação e no posicionamento, né, do que é importante para você, na delimitação de limites, né? Então é algo simples, mas que você precisa praticar, tá? Para que isso batendo um resultado na sua vida. Então a ideia era trazer isso, então, de que forma você pode se aprofundar no que você sente, na compreensão do que você sente, para então você comunicar ao outro, para você se posicionar e tudo mais. Oi, Dalila. Oi, Camila, tudo bem? Oi, Rafa. Então, gente, antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês essa consciência de que quando você tá tendo um conflito com outra pessoa, você tem dois caminhos. Um caminho é de fugir disso, ou de querer urgentemente que isso se resolva. Oi, Yara. Ou eu olho para o que me incomoda, é o que eu falo, eu tomo as rédeas da minha vida, eu me aproprio do que está acontecendo comigo e quando eu olho para o que é meu, eu subo um degrau nesse autoconhecimento no sentido de me libertar de algo que está me mantendo prisioneira em relação ao que uma outra pessoa está fazendo para mim. Então tudo que eu sinto é a minha responsabilidade, por mais que isso esteja vindo à tona a partir de uma outra pessoa. Porque se eu fico nisso de tentar manipular ou tentar fazer com que a outra pessoa modifique o comportamento, a postura em relação a mim e não olho para o que está vindo à tona, ou seja, o que eu estou sentindo, qual necessidade eu tenho, por que isso está vindo à tona a partir desse comportamento, se essa pessoa X sai e eu não olhei para o que é meu, vai vir uma outra pessoa que vai trazer à tona a mesma questão. Então todo mundo já passou por isso em algum momento na vida, tenho certeza de vir um sentimento à tona por mais que tivesse mudado, vamos falar assim, o personagem que estivessem ali. Então, quando a gente entende o que acontece com a gente, primeiro que a gente traz essa clareza de ter elementos, né, do que eu faço a respeito e você pode comunicar isso com mais clareza. Então, a maior parte das nossas questões, dos nossos conflitos e de desequilíbrio, vamos dizer assim, de incômodo, vai se expressar e se manifestar a partir da relação com uma outra pessoa. Essa outra pessoa está sendo o espelho. A questão é quando eu preciso colocar um limite, dizer um não, dizer um basta e dizer a partir daqui você não tem, né? Não te autorizo a isso. Então é importante entender o que acontece dentro até para que você possa comunicar. Oi, Evelyn. Oi, Gabriela, tudo bem? Ué, entrou um parente, mas eu não sei quem que é, acho que é meu primo. Oi, Gus. Então, gente, primeiro a consciência, quando acontecer então algo que mexe com você, é identificar o que você está sentindo. O primeiro de tudo é o que eu estou sentindo. E numa análise rápida, num julgamento rápido, você pode resumir isso à ansiedade. Eu vejo assim que as pessoas, quando elas estão passando por um conflito muito grande, elas chegam muito ansiosas. Então tudo elas rotulam como ansiedade. E algo que eu faço até hoje é usar uma lista de apoio. A comunicação não violenta tem uma lista de sentimentos, ou você pode jogar no Google mesmo e procurar sentimentos. E você olha atentamente para cada um daqueles sentimentos. Não estou falando para você fazer isso, lógico, quando você estiver no ápice ali, mas seria esse momento de você se recolher, ou depois que passou tudo isso, de você olhar e entender o que compreendeu, o que foi o gatilho que despertou isso. E começando pelo o que é isso, a identificação do que é isso. Quando você consegue nomear o que você está sentindo, é como se o seu ego relaxasse, ele se sentisse menos ameaçado para lidar com isso. Então, nesse primeiro momento seria a identificação, o que eu estou sentindo a partir disso que está acontecendo, a partir disso que essa pessoa está trazendo, qual é o sentimento. Por quê?
Porque cada sentimento está ali sinalizando algo. Quando a gente sai desse julgamento de que é bom, é ruim, é certo, é errado, nós temos mais leveza para nos aprofundarmos no que está acontecendo realmente internamente. Oi, Marinova. Então, seria isso, de entender que essa emoção, esse sentimento está sinalizando algo sobre uma necessidade que foi atendida ou uma necessidade que não foi atendida, mas ainda é algo que é importante para mim. Essa emoção está comunicando algo que é importante para mim e que está vindo à tona a partir de uma situação ou a partir do outro. Então, por exemplo, quando eu tenho uma necessidade que ela é atendida, os sentimentos que eu vou sentir, que vão aflorar, são sentimentos que nós consideramos agradáveis, como a alegria, como a paz, como o amor. Então, de repente, para mim, por exemplo, para mim é realmente importante o apoio no meu trabalho, a interação de vocês aqui. Então, quando eu recebo esse estímulo, eu me nutro, né? Eu tenho essa minha necessidade atendida e eu me nutro com os sentimentos que são agradáveis para mim. Por outro lado, quando eu tenho uma necessidade que é importante para mim e ela não é atendida, eu vou sentir alguns sentimentos, algumas emoções mais desagradáveis, como a raiva, como a tristeza, como a angústia. Então é importante que você entenda que o sentimento está ali, mas por trás desse sentimento existe algo que está sendo revelado e comunicado de coisas que são importantes para mim, tá? Então por isso que nós precisamos entender esse caminho para que você consiga comunicar também os teus limites. Então quando você entende isso, vamos falar a partir de algo que me incomoda. É importante entender então qual é o sentimento, certo? O que eu estou sentindo. E o próximo passo também que você pode fazer é observar quando isso vem à tona, tá? Então, quando esse sentimento vem à tona, o que aconteceu? E aqui que acontecem geralmente os conflitos. Por quê? Porque eu sinto algo e quando eu vou me comunicar ou quando eu vou me posicionar diante de algo que eu estou sentindo, pode ser que eu entre nesse julgamento. E quando eu julgo, quando eu falo algo sobre o que eu estou achando de você, sem entrar nessa neutralidade, nessa imparcialidade, ou sem entender qual é a sua real intenção por trás da sua atitude, nós nos desconectamos. Então, se eu te acuso de algo, é natural que você tenha esse comportamento de se proteger, que você tenha esse comportamento reativo de se defender diante de algo que você está entendendo como uma ameaça. E nesse movimento, nós acabamos nos desconectando. Então, vamos pegar um exemplo bobo, né? Nós combinamos de você vir na minha casa às 7 horas. Deu 7h30 e você ainda não chegou, você chega às 8 horas. Se eu chego para você e interpreto que você não ter chegado às 7 e ter chegado às 8 é porque você está fazendo pouco caso do meu convite, ou que eu não sou tão importante, se eu chego e falo, você não tá ligando para mim, nós combinamos às 7, você chegou às 8, eu estou fazendo uma acusação. Eu não sei qual foi a sua intenção, eu não sei o que aconteceu com você, que você não pôde estar às 7 e você chegou às 8. E quando eu faço isso, nós desconectamos. Então imagina que eu diga isso sobre você. Você vai se sentir mais próximo de mim ou você vai se sentir mais distante, tendo essa necessidade de se proteger, certo? Então quando eu entro nisso do julgamento do que eu acho que aconteceu, ao invés de trazer o fato, ou seja, o fato seria o que é a observação, o que eu ou qualquer outra pessoa que estiver aqui vai narrar da mesma forma, vai descrever da mesma forma, imparcial e neutra, que não é você não tá nem aí pra mim, mas nós combinamos às 7 e você chegou às 8. Então, quando eu descrevo o fato em si, eu trago a observação isenta do meu julgamento, eu estou pontuando quando é que eu me sinto. Então, vamos pegar esse exemplo. Quero para você chegar às 7, você chegou às 8 e eu fiquei triste. Porque para mim é muito importante, eu me sinto respeitada quando a pessoa cumpre o horário que nós combinamos. Vamos supor que seja esse caso. Se eu chego para você e falo, eu tô muito triste porque você não tá nem aí para mim, porque nós combinamos às 7 e você chegou às 8, você não tá nem aí, isso causa uma sensação em você. Se eu pego e falo, eu estou triste porque nós combinamos às 7 horas e você chegou às 8 e para mim é muito importante que você seja pontual, entende como é diferente? Porque eu não estou te acusando, eu estou falando sobre mim.
eu estou falando sobre como eu me sinto, eu estou falando sobre algo que é importante para mim, e eu estou falando o que aconteceu. Eu não estou te acusando de algo, eu estou descrevendo o que de fato aconteceu. E isso é uma forma leve de eu colocar os meus limites. Eu posso dizer também, nós combinamos às 7, eu me programei, né? Eu ajustei o meu dia, o meu horário para que nós nos encontrássemos às 7. Você chegou às 8 e para mim isso é um desrespeito e eu não vou mais tolerar, entende? Então eu estou me posicionando dizendo, esse é o meu limite, isso é algo que eu vou ceder, isso que eu não vou ceder, mas eu não estou entrando num conflito, eu estou falando sobre mim. E quando você entende o que você sente, quando você entende o que é importante para você e você comunica, eu estou falando sobre o meu universo, como você vai reagir, isso não é minha responsabilidade. E aí que muitas pessoas entram nessa questão de eu tenho medo de me posicionar e ser malvada, eu tenho medo de me posicionar e acontecer um conflito, eu tenho medo de me posicionar e essa relação acabar. Só que a questão é, os conflitos, os limites, eles são exatamente para você estipular até onde a outra pessoa pode ir em relação a você. O que você permite, o que você está disposta a ceder ou não. E não é para ser legal. Limite em nenhum momento é para ser boazinha, é para agradar, é para ser legal. É para se proteger de algo que é muito importante para você. E que se a outra pessoa continua fazendo isso, você vai se sentir ferida, você vai se sentir lesada e injustiçada de alguma forma. Então você vai se prejudicar por não comunicar e não se posicionar diante disso. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, quando você tem essa clareza do que você sente, do que você precisa, e você comunica isso, sendo colocando um limite ou fazendo um pedido, você sai dessa... Oi, Hanna! Você sai dessa perspectiva que eu estou sendo óbvia, fazendo carão, eu estou sendo óbvia a partir das minhas atitudes e você está comunicando. Então, a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo nesse universo e eu verbalizo isso, eu comunico, isso se tornou óbvio. E a partir daí, a outra pessoa ela tem a condição, se ela quiser, não é porque você está comunicando que a outra pessoa vai deixar de fazer, é importante que você entenda isso, ela vai ter a condição de se ajustar dentro de algo que é importante para você, dentro de algo que é um limite que você está colocando. E se você comunica e mesmo assim essa pessoa se mantém, aí é uma decisão sua. Se você quer se manter nessa relação, se vale a pena permanecer nessa relação onde você está colocando algo que você não permite, que você não autoriza e mesmo assim você está cedendo, sabe? Então é o teu posicionamento que vai determinar, que vai permitir como as pessoas te tratam ou não. Então é muito importante essa compreensão. Então assim, isso é um exercício de perceber o que eu estou sentindo e de comunicar. Então essa semana mesmo eu atendi uma mulher que ela dizia que teve uma situação com o namorado dela em que ela se sentiu desrespeitada e ela ficou emburrada. E ela falou, eu nem precisava dizer, porque era óbvio o que tinha acontecido. E é isso que vocês precisam quebrar, essa barreira de que é óbvio, porque o óbvio só é óbvio quando é dito. Ninguém tem bola de cristal para entender qual foi o gatilho, o que foi o meu comportamento, a minha postura, o que eu disse, o que eu fiz ou deixei de fazer, que despertou algo em você e que é importante para você também. Agora me diz o que eu faço. As filhas do meu marido, toda vez que vêm aqui em casa, elas levam algo meu só para me ferir. Um objeto seu? Quando é que você se posicionou dizendo se elas podiam ou não podiam pegar algo seu? Porque, gente, não é só sobre falar, entende? Por exemplo, eu não gosto que você grita comigo porque eu me sinto humilhada quando você altera o tom de sua voz. Se eu comunico isso e eu permaneço no sentido assim, a próxima vez você foi lá e gritou comigo e eu não fiz nada a respeito, ou seja, se eu não tenho essa firmeza de respeitar o que é limite, o que é importante para mim, não é a outra pessoa que vai fazer. Sabe aquela coisa de a próxima vez, você sabe, vamos pegar esse exemplo de mãe com criança? A próxima vez que você fizer isso, você vai ficar de castigo. A próxima vez vou tirar o seu celular. Chega a próxima vez, você não tirou o celular, é você mesmo que não está sendo firme no teu posicionamento e delimitando o que você autoriza e o que você não autoriza.
Então, tem essa questão também de você ser coerente, você íntegra, né, dentro do que você diz e do que você faz. Isso tudo precisa caminhar lado a lado. Então, a primeira questão seria isso, você comunicar. Eu não gosto que pegue as minhas coisas, sabe? Então, quando é que você já comunicou isso? Do que você gosta, do que você não gosta, do que você permite, de como que você se sente? Oi, Marcos. Em relação às pessoas pegarem o que é teu, quando foi que você comunicou? Ou você está remoendo isso em silêncio, eu não gosto que pegue as minhas coisas, e de repente vai lá e fica falando isso, remoendo, reclamando para todo mundo, mas para a pessoa que pegou as suas coisas, você não falou nada, né? Não sei se é o teu caso, estou trazendo aí dentro do que você me trouxe, seria isso? Então, a primeira questão é como você se sente quando alguém pega as suas coisas. E se existe uma condição, você pode pegar contanto que você peça para mim, ou não pode pegar nunca. Então, por isso que a forma como você se relaciona consigo mesmo vai determinar a forma como as pessoas se relacionam com você também. Então, se você não tem clareza de como você se sente, do que você permite, o que você está disposto a ceder, o que você não está, as pessoas vão testar. Com certeza as pessoas vão testar. Porque se não existe essa barreira, as pessoas vão fazer o que é bom para elas. E aí que você precisa começar a se posicionar e colocar esse limite também dentro do que é bom para você. E aí vem a comunicação. Só que o que acontece? Eu posso, se você me permite, eu vou pegar o teu caso também, né, já que você trouxe esse exemplo. Eu posso olhar para isso. Ah, Maria vem aqui, pega as minhas coisas, eu não gosto. E eu posso entrar num conflito, né, não gosto que pegue minhas coisas, a Maria que vem e pega, e entrar nesse conflito. Ou eu posso entender o que é importante para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? E quando eu comunico isso, a pessoa tem a opção de fazer ou não, e eu tenho a opção de me manter nessa relação ou não. E tem essa outra questão, que ao invés de eu entender que eu tenho uma questão com a Maria, eu posso trazer a Maria para o meu lado, e sou eu e a Maria olhando para um problema. Não sou eu que tenho um problema com você. Somos nós olhando para algo que está trazendo um conflito, algo que está me desagradando, algo que está sendo um problema na nossa relação. Então, esse caminho que eu tô falando para vocês, eu falei pro meu marido, ele falou que é tudo por ciúmes. É você que tem que saber se te incomoda, por que te incomoda, não é o seu marido, entende? No sentido de, por que eu me incomodo? Você se incomoda porque às vezes você não quer dividir, às vezes é algo que é muito importante para você. Qual que é a sua necessidade que você tem ali? E mais uma vez, dentro da comunicação não violenta, oi Joyce, existe uma lista de necessidades, sabe? E quando você vai olhando para isso, porque às vezes isso não está muito claro. E algo que eu faço até hoje, gente, quando eu tô tendo uma questão que eu não tô conseguindo clarear, eu chamo uma amiga e falo, você pode estar disponível? Você pode me ouvir? Eu tô me sentindo assim, é isso que está acontecendo. O que você acha que pode ser importante para mim que eu não estou entendendo? Eu peço para alguém que está olhando a situação de fora me ajudar a clarear algo que está confuso dentro de mim. E aí nós vamos descartando as possibilidades e olhando para isso. Mas é muito essa questão da intenção. Por que eu quero olhar para isso? Porque eu quero deixar que esse conflito pare de existir primeiro dentro de mim, que eu tenha essa clareza do porquê isso me incomoda. Porque eu preciso que você respeite o meu espaço. Esse exemplo que você trouxe é uma questão muito forte para mim. Eu não me importo de emprestar nada que eu tenho, contanto que você peça. Então você pediu, você pode pegar. Ou se eu não estou aqui, você pegar, mas me avisar. Porque eu entendo que é um respeito com as minhas coisas, entende? Eu quero entender onde está uma coisa quando eu precisar. Porque de repente você pegou e eu vou procurar, fico procurando e eu não estou achando. Então é uma questão da minha organização pessoal. Não é uma questão do dividir, entende? Que quando você vai buscando internamente o porquê isso te incomoda, você consegue entender o que é importante para você. E quando você comunica para o outro tem a opção de respeitar e se harmonizar ou não, e aí você vai ter que ou lidar com a sua questão ou decidir como você se posiciona dentro dessa relação. Mas começando sempre a clarear internamente o que está acontecendo. E sempre lembrando que limite não é para ser legal, gente, porque muitas vezes você não quer falar, você não quer se comunicar para que a outra pessoa não fique chateada, para que a outra pessoa, sabe, não fique magoada. E quando você deixa de trazer esse limite, esse posicionamento,
esse conflito ele fica existindo aqui dentro, tá? Então, até que ponto isso é justo com você? Até que ponto é isso? É essa relação que você quer ter consigo mesmo? E eu digo assim, que quando você coloca um limite e a outra pessoa não respeita, que tipo de vínculo você está criando? Porque às vezes você não quer pôr um limite com medo dessa relação acabar. Mas será que essa relação já não acabou e você está sustentando uma mentira? Você está vivendo uma mentira? E eu vejo assim, vou falar que os conflitos na minha vida pessoal, eles serviram como, não que eles tenham que existir, tá, gente? Mas que eles serviram como um filtro também de vínculos, de elos de vínculos que eram muito frágeis. Ou seja, no primeiro conflito que eu tenho com você, a nossa relação se rompe. Então, será que nós não estávamos o tempo todo cheio de dedos para que essa verdade não viesse à tona? E existe uma frase, eu acho que é de algum padre da Igreja Católica e famoso, acho que é uma música que diz assim que... Gente, eu sempre quando eu faço live eu trago o exemplo que eu não lembro, né? E depois eu tenho que colocar nos stories. Então eu vou fazer a mesma coisa depois, eu vou procurar porque é um trecho de uma música. Vocês sabem que eu sempre trago essas reflexões de trechos de músicas que mexem comigo. Mas é uma música que diz mais ou menos assim, a letra dela, que o amor... lembrei. Que o amor só é amor se já provou alguma dor. Ou seja, eu só sei quão forte é esse vínculo se nós já passamos por algum momento de dor, por algum conflito, e mesmo assim o amor esteve acima disso. O amor e o vínculo que nós temos é mais forte que uma discussão, que um limite, que um posicionamento que eu tenho. Senão, o que estava nos unindo? Qual era a troca que estava acontecendo aqui, que no primeiro conflito isso se desfaz, né? Então, essa é uma reflexão, e eu vejo assim que as pessoas que caminham comigo há muito tempo são pessoas que nós já tivemos em algum momento algum desentendimento, e isso não foi motivo para que nós nos desconectássemos. Então, observa qual é a base, qual é a sustentação das tuas relações, começando pela forma como você se trata. Oi, Adriana. Certo? Então, começando por aqui, como é que eu estou sustentando, qual é o pilar, né, da minha relação comigo mesma? Será que a forma como me relaciono comigo mesma é sempre me anulando, sempre me deixando em segundo plano, para que as pessoas possam estar bem, para que as pessoas possam viver confortavelmente, né? E foi até um texto que eu coloquei hoje no feed ali no meu Instagram, falando sobre isso, sobre a dificuldade que eu tinha de expressar o que eu sentia, e eu usava essa máscara, essa desculpa de que eu sou tolerante, de que eu sou flexível, de que eu sou maleável. Uma bosta, mentira. Na verdade, eu não tinha coragem de me posicionar e dizer, isso aqui eu não permito, sabe? E depois que você começa esse movimento, é tão gostoso observar também quando alguém... Eu estava comentando com uma amiga, né, semana atrasada, que pra mim, eu admiro quando alguém coloca um limite na relação comigo. E isso não precisa vir a partir de um conflito, isso não precisa vir a partir de um comportamento grosseiro. Porque quando alguém se posiciona colocando um limite em relação a algo que eu estou fazendo, eu entendo que essa pessoa se ama, que essa pessoa se valoriza, que essa pessoa entende que ela é importante para ela. Assim como esse é o movimento que eu faço hoje com a minha vida. Eu entendo que eu sou a minha responsabilidade. Ninguém vai fazer isso. E é muito sobre você entender algo que não está legal, algo que não está agradável, mas de certa forma você está esperando que alguém faça isso por você. E ninguém vai fazer. Então você precisa despertar para essa mentira que você vem contando. Para isso que é tão importante, que é esse posicionamento, esse dizer não, esse colocar limite e dizer aqui não é a casa da mãe Joana. Tá? Aqui tem dona, aqui tem cuidado, aqui tem proteção, e você não pode chegar e fazer o que você bem quer. Mas para isso eu preciso me posicionar, para isso eu preciso me conhecer, para isso eu preciso entender que eu, assim como as outras pessoas, também sou importante. Que assim como eu quero que você esteja bem nessa relação comigo, eu também quero estar bem na minha relação com você. Então é onde você se coloca em relação aos outros também. E lembrando que fazendo dessa maneira, como eu expliquei para vocês hoje, vocês não precisam entrar no conflito, você não precisa ser desagradável, mas se for necessário, seja desagradável. Se for necessário, crie um conflito, porque você vai entendendo que você tem a si.
quando você vai criando isso, você vai entendendo que é gostoso. No começo dá um medo, sabe? No começo eu falava chorando, no começo eu fazia tudo assim. E hoje eu entendo que é um processo natural. Eu estou dizendo sobre as regras. Assim, quando você entra numa empresa, existem regras do que pode ser feito e do que não pode ser feito, e você respeita isso. Então, quando você entende os teus limites e você comunica, é bem isso que você está dizendo. Esses aqui são meus acordos, esses aqui são as minhas regras e o que eu permito. Aqui é o que eu estou disposta a ceder e aqui eu não estou disposta a ceder. E isso fica claro para outra pessoa, e a outra pessoa permanece se ela quiser. Porque isso é o que é bom para você. Se não é bom para outra pessoa isso, tem muitas pessoas no universo para todas as relações, né? Com exceção de família, que a gente não, vamos dizer assim, escolhemos, mas não escolhemos, né? Então, isso é para tudo, gente. E ninguém vai fazer isso por você. Então, é igual aquela questão que às vezes você abre uma gaveta, a gaveta tá toda bagunçada e você fecha. Depois você abre de novo, você vê que tá bagunçado, você não pega e arruma aquela gaveta. Você sempre fica esperando, achando que alguém vai arrumar aquela bendita gaveta, e ninguém vai arrumar. E é assim também o trabalho interno de, poxa, é desconfortável. Então, eu sempre digo, qual é o passo que você consegue dar hoje? Né? Eu falei pra vocês antes, eu só chorava. Eu chorava, eu ficava com raiva de mim por ter me submetido àquela situação. Eu ficava com raiva de mim, a minha raiva era isso, meu choro era de raiva, de indignação, por eu não me defender, por eu não me posicionar, por eu me submeter a coisas que estavam me desrespeitando, sabe? No sentido de merda, me enfia aqui de novo, merda, eu tô aceitando isso de novo, e eu não conseguia me expressar. Então, qual é o passo que você tem condição de dar hoje? E é isso. Então, de repente, você não tem coragem de falar, mas você consegue fazer esse processo de entender os meus sentimentos, as minhas necessidades, o que é importante para mim e o que não é, e comunicar escrevendo, sabe? Então, seria isso. Qual é o passo, o pequeno passo que você tem condição de dar hoje, mas de fazer algo a respeito disso que está te ferindo? Porque essa solução, que nem eu falei, isso não vai existir sem uma mudança, sem uma transformação no teu posicionamento, no teu comportamento. Se você permanecer como você está, pode ser que essa relação se rompa, mas vai vir um outro personagem trazendo essa mesma questão para você exercitar isso, para que você se posicione diante de algo que é importante para você. E é muito importante, que pode ser fácil, eu não vejo como uma saída, não é uma escolha que eu quero na minha vida. Pode ser fácil para você alimentar, sentir o prazer no desprazer, que é você se colocar no papel de vítima e ficar culpando as outras pessoas pela forma como elas estão te tratando. Mas se você pega as rédeas da sua vida na sua mão e diz, por que eu estou me permitindo ser tratada dessa maneira? Por que eu estou permanecendo aqui nesse lugar, nessa situação, nessa relação, quando eu não estou sendo tratada como eu gostaria? Entende que é sobre você, sobre a forma como você se enxerga, sobre o que você permite. E isso, você vai ganhando essa força, você vai ganhando, ampliando esse senso de merecimento e de respeito, e de carinho, de amor, conforme você vai trabalhando isso na relação consigo mesma, certo? Então, é o que eu sempre falo para vocês, a forma como você se relaciona, a forma como você se enxerga, a forma como você se trata, é o que vai determinar como as pessoas te tratam. E provavelmente todo mundo aqui conhece alguém que sempre se ferra, que alguém abusa dessa pessoa, sempre, e que, sabe, sempre é a pessoa que a gente pede favor, é a pessoa que está sempre disponível, e é a famosa boazinha. Então, a boazinha, gente, é a pessoa que não quer desagradar, a boazinha é a pessoa que não quer ser malvada, é a pessoa que não quer ser julgada, é a pessoa que quer ser aceita, a pessoa que quer pertencer, apesar do fardo que ela carrega e do preço que ela paga por isso. Então, até que ponto vale a pena você ser essa pessoa legal, você ser a pessoa amorosa, você ser a pessoa boazinha, que diz sim para tudo, que está sempre disponível para todas, e a tua vida ali, para baixo do tapete. O que é importante para você, embaixo do tapete. E na hora que você deita à noite para dormir, você está até aqui, atolada de coisas que você engoliu, de coisas que estão te engasgando, de coisas que estão te sufocando, e a tua existência é um tapete para a vida dos outros, né? Então, qual é o preço disso? Para quê? Se você veio também merecedora, se você veio já com a tua essência
para viver e experienciar coisas que a sua alma quer aqui, coisas que te dão prazer, coisas que são leves e que você também merece essa troca, essa reciprocidade. Então, entende como é importante colocar limite, entende como é importante você comunicar o que está acontecendo aqui dentro, você ter essa clareza do que acontece e você comunicar o que é, porque as pessoas não têm bola de cristal. E essa busca começa com você entendendo o que você sente, com você entendendo o que você precisa. E esse é um movimento que você vai fazer sempre. Eu faço sempre, que eu falei, quando eu não dou conta, eu chamo outra pessoa para me ajudar a entender o que está sendo importante aqui para mim, sabe? O que está sendo importante aqui para mim que está me causando isso. Então, esse é o movimento que eu convido você a olhar, né, para a forma como você está se tratando, a olhar para esse conflito que de repente você esteja vivendo e ressignificar a forma como você está enxergando, e ressignificar a forma como você está se posicionando, e o que você está aceitando, o que você está permitindo ou não na sua vida. E lembrando que a transformação ela começa com posicionamentos, com decisões, e eu digo que você tomou uma decisão quando você fez algo a respeito. Porque se você decidiu e não fez nada, você não decidiu de verdade. Certo, gente? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela companhia. E quero deixar o convite também, né, para esse trabalho que eu faço com as mulheres, que é a vivência feminina mergulhando em si. E a próxima jornada vai ser online, então é a terceira vivência online que eu estou fazendo. Cada vivência tem um tema e o tema dessa vivência agora vai ser autoconfiança e o merecimento, ou seja, você trabalhar essa segurança de se posicionar, de comunicar, de olhar para dentro e entender, né, as mudanças que você precisa fazer, e o merecimento, que seria essa balança de você entender o que você está aberta a receber, o que você pode receber, que tudo já está disponível para você, mas o quanto você consegue tomar disso na sua vida, ou se você está vivendo de migalhas nas trocas, migalhas no que você recebe, migalhas no seu trabalho, migalhas em tudo. Isso aqui tá bom, achando que é humildade. Não, isso aí é falta de merecimento. O quanto você está pronta para se apropriar de tudo que é teu por direito ou simplesmente por estar viva. Então, esse vai ser o tema dessa jornada, e é uma jornada que acontece com 6 encontros que eu faço ao vivo. Então, eu trago isso de como você aplicar essas mudanças na prática, no seu tempo, no seu ritmo, de acordo com o que você tem condição, né? Porque cada pessoa está num processo, num nível, se formou de uma certa forma e não tem como nós padronizarmos isso. E trago também vivências que são meditações e são práticas conduzidas, que eu vou conduzindo para que você possa reconectar com o teu feminino, com a tua sensibilidade, despertando esse sentir. Então, as jornadas vão acontecer nas terças, 19 horas aqui do Mato Grosso, às 20 horas do horário de Brasília. Começa no dia 20 de abril e são 6 encontros que quem não pode participar ao vivo fica gravado e você tem acesso a eles durante 4 anos, até para você refazer depois em diferentes momentos com outra maturidade, com uma outra estrutura emocional e tudo mais. Então, eu quero deixar aqui o convite para você, e se você se sente conectada, se você sente que você está pronta para começar a ressignificar a forma como você se sente, a relação consigo mesma e criar esse vínculo, essa relação com mais amor, com mais carinho, com mais respeito por você mesma, por começar a nutrir isso dentro de você, porque ninguém vai fazer isso por você, é só me mandar mensagem pelo direct, que daí eu mando as informações, tá bom? Muito obrigada, e vou pedir para vocês compartilharem essa live que vai ficar salva no IGTV com as pessoas que você sente que se sentiriam tocadas ou que seriam ajudadas com tudo isso que eu compartilhei com vocês hoje. Um beijão, uma ótima noite.